Uma delegacia às avessas. Em Mesquita, ao invés de prender, os policiais soltavam os bandidos. Desde que pagassem, e bem. Eles transformaram a delegacia de Mesquita num balcão de negócios ilícitos. E até criaram um nome para a quadrilha que formaram: o Bonde dos Coroas. Um bonde ganancioso. Eu fico na rua que nem um sabujo, cheirando tudo que é canto. Eu fico mesmo doido. Tudo era motivo de ganhar mais. Para liberar um homem que bateu na mulher, os policiais pediram R$500 para a própria vítima. Ladrões tentam roubar o sino de uma igreja. Não dá nem para papear com os vizinhos na calçada. O Datafolha divulga a primeira pesquisa para o segundo turno do Rio. E atenção, pode vir chuva forte por aí. Quinta-feira, 18 de outubro, o RJ2 está começando agora. Eu fico mesmo doido. Olá, boa noite. O Datafolha divulgou agora há pouco sua primeira pesquisa eleitoral com os candidatos que disputam o segundo turno do governo do Rio. Considerando os votos válidos, que excluem os brancos, nulos e indecisos, o levantamento mostra Wilson Witzel, do PSC, na liderança com 22 pontos à frente de Eduardo Paes, do Democratas. Com os votos válidos é que a Justiça Eleitoral determina quem vence a eleição. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos. Wilson Witzel tem 61% dos votos válidos, com a margem de erro de 58 a 64. Eduardo Paes tem 39, pela margem de erro vai de 36 a 42. Quando são considerados os eleitores indecisos e os votos brancos e nulos, os números do Datafolha ficam assim. Wilson Witzel tem 50% das intenções de voto, pela margem de erro de 47% a 53%. Eduardo Paes tem 33%, com a margem de erro de 30% a 36%. Votos brancos e nulos somam 11%. Os que não souberam ou não responderam são 6%. O Datafolha ouviu 1.486 eleitores entre ontem e hoje. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Eduardo Paes, do Democratas, esteve hoje na Zona Sul do Rio. O primeiro compromisso de campanha de Eduardo Paes foi hoje de manhã na Zona Sul do Rio. Acompanhado por assessores, o candidato ao governo pelo Democratas participou de uma reunião com o presidente e diretores do Flamengo, clube que atualmente é o responsável pela operação do Maracanã. Paes elogiou a gestão rubro-negra e prometeu investir em esporte. Eduardo Paes disse que, se for eleito, vai fazer parcerias com os clubes do Rio e desenvolver projetos esportivos para jovens de baixa renda. O candidato também falou sobre planos para o futuro do estádio do Maracanã. O Flamengo mostra que, nesse caminho que a gente vem vendo de modernização da gestão, é uma enorme capacidade de assumir o estádio, de participar de uma concessão, né, em que os clubes adotem esse protagonismo. Inclusive, repito, com essa boa notícia de voltar a ter uma geral, né, permitindo preços mais baratos para a população voltar a frequentar os estádios. Wilson Witzel, do PSC, não teve agenda pública de campanha hoje. Homens da lei, que são pagos com dinheiro público para dar segurança à população, estavam agindo como bandidos. 7 policiais foram presos numa ação da Corregedoria de Polícia Civil. A reportagem é do Felipe Freire e do Pedro Bassan. Na porta está escrito delegacia. É o que deveria funcionar aqui. Mas lá dentro o que havia era um escritório do crime, comandado por policiais. Um colaborador infiltrado gravou conversas em que os agentes da delegacia de Mesquita se mostram dispostos a qualquer tipo de negócio ilegal. Nesse diálogo, um deles se compara a um cão farejador. Eu vou ser sincero, eu fico na rua que nem um sabujo, cheirando tudo que é canto. Eu fico mesmo doido. O faro apurado era para cheirar dinheiro que pudesse ser extorquido das vítimas. É o seguinte, vai ficar bom para todo mundo? Pergunta para ele se tá ruim, ele perdeu uma caixinha por semana pra gente.
7 policiais cobravam para soltar criminosos e, em vez de prender, sequestravam bandidos para pedir resgate. A investigação diz que eles transformaram a delegacia de Mesquita num balcão de negócios ilícitos e até criaram um nome para a quadrilha que formaram: o Bonde dos Coroas. São 5 agentes e 2 delegados, Matheus Romanelli e Leonardo Grivotti. Os 2 foram presos na delegacia. Leonardo Grivotti na 52, em Nova Iguaçu, onde trabalhava atualmente. Matheus Romanelli foi preso na própria 53, onde é o delegado titular. As investigações começaram no ano passado. Uma escuta telefônica para prender traficantes revelou que os policiais também eram bandidos. Carlos Vinícius de Araújo, o Orelha, era um traficante de Mesquita com mandado de prisão decretado. Mas, em vez de prendê-lo, os policiais resolveram sequestrar Carlos Vinícius e pedir resgate para a família. Piscana, cara, levou o Vinícius, eles estão pedindo 53 mil. Pra quem? Pra você? Por Orelha, pra me levar piscana. Eu dou onde? Tá em Minas? Tá aqui em Mesquita, na 53. Enquanto esteve em poder dos policiais, Carlos Vinícius sofreu ameaças. Os agentes diziam que iriam lhe caçar até o inferno se não pagasse os 50 mil reais. E que toda a sua família, pais, irmãos e primos, também iriam sofrer as consequências. A mulher do traficante ainda tentou um desconto no valor do resgate, mas o agente Leonardo Amaral endureceu o jogo. Não. Pelo menos metade. Olha só, são 3h15. São 3h15, você tem até 4 horas. Pelo menos dobra. Se não dobrar, já sai. Ele pegou, foi pra gente correr até 6 horas da noite para levar o dinheiro. Enquanto isso, o Vinícius ficou na mão deles. A família pagou 10 mil reais e o homem foi liberado. Ele só foi preso de verdade meses depois. A família contou à corregedoria que, enquanto Carlos Vinícius esteve solto, os policiais de Mesquita continuaram exigindo dinheiro. Negaram várias vezes para eu tive que trocar os dados no telefone. Quer dizer, ela não deu certo. Segundo as investigações, os policiais de Mesquita também recebiam dinheiro para soltar presos em flagrante. Num caso de aplicação da Lei Maria da Penha, o agente Carlos Alberto Falcão exigiu que a própria vítima pagasse R$500 para liberar o marido. Os policiais nem sequer fizeram o registro da ocorrência, mas mesmo assim exigiram uma espécie de fiança. No fim, o próprio agressor pagou R$400 e foi solto. E a história que parecia estranha ficou bem clara quando o dinheiro da tal fiança foi parar no bolso do policial. Agentes que passam num concurso difícil para a Polícia do Rio de Janeiro para ocupar um cargo de tão importância no Estado para a aplicação da lei penal surpreende, entristece, mas do ponto de vista da Corregedoria é uma sensação do dever cumprido, há uma esperança, porque a Corregedoria não pactua com qualquer desvio funcional. É uma vergonha isso, é salário pago pela população para que esses policiais deem proteção a todos nós. Todos os policiais presos nessa ação negaram a participação nos crimes. A polícia descobriu terrenos em Vargem Grande onde milicianos fizeram um desmatamento para a construção de condomínios. A extração ilegal de água é tão grande que chegou a reduzir o fluxo nas nascentes. A polícia descobriu que milicianos desmataram áreas verdes em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, para construir casas em condomínios de classe média. Condomínio aqui em Vargem Grande, Jardim de Monet, está adentrando aqui na rua. A gente já vê muita coisa aqui derrubada. Ali não vai subir, aqui também não passa. A polícia encontrou várias caixas d'água e descobriu que os criminosos faziam extração ilegal de água na região. A atividade chegou a provocar uma redução no fluxo das nascentes. A polícia também esteve aqui em Sulacap, na Zona Oeste. Os agentes vieram verificar a construção de outro condomínio ilegal, desta vez ao lado do cemitério do bairro. Os investigadores disseram que aqui não se trata de ação de milícia, mas sim de construtoras que agem sem autorização. Os policiais encontraram materiais usados em explosões para expansão do terreno e caminhões para o transporte das rochas. Nós encontramos aqui pólvora, que estava sendo detonada aqui para extrair essas pedras.
e com risco aqui para acontecer um acidente a qualquer momento. Um dos responsáveis pela obra disse que não sabia da necessidade de uma licença ambiental. Eu sou leigo nessa área aí, eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha procurado informações para ter acesso a essa documentação. O doutor aqui que está me explicando aqui agora. Ele foi levado para a delegacia, junto com os empregados. E a que ponto chegamos? Uma tradição nos subúrbios, na Baixada, aquele hábito dos vizinhos se encontrarem nas calçadas, está ameaçado pela violência. Olha só o que aconteceu em Nilópolis. 3 bandidos armados roubaram um grupo na rua Pedro Álvares Cabral. Uma página na rede social diz que foi ontem à noite. A polícia pede que as vítimas registrem o crime. E ladrões tentaram roubar um sino de uma igreja. Foi na Nossa Senhora do Bonfim, em São Cristóvão. A igreja está desativada há mais de 10 anos. Segundo a paróquia de São Cristóvão, 4 homens subiram na torre da igreja e tentaram levar o sino. Como é muito pesado, os homens deixaram o sino cair lá do alto. O chão chegou a afundar. Os bandidos não conseguiram carregar o sino, que pesa mais de 1 tonelada, e fugiram. Pacientes com doenças graves estão internados em cadeiras no Hospital Federal de Bom Sucesso. E essas cadeiras fazem parte da planilha das internações, quer dizer, contam como leitos improvisados. Um drama que a gente está mostrando desde o Bom Dia Rio e que não mudou nada ao longo do dia. O paciente mostra o pedaço de papelão que virou leito de hospital. São homens e mulheres atendidos da forma mais precária. Alguns deles estão aqui há vários dias, recebendo medicamentos e comida nos corredores do Hospital Federal de Bom Sucesso. Falam que internam, mas não dão assistência, só sobrecarregam o hospital, mas não dão assistência. Agora são 4 horas da tarde e vemos ali que a situação registrada no Bom Dia Rio permanece exatamente a mesma. Um paciente usando cadeiras, ele está internado na verdade. De acordo com uma planilha feita por funcionários da divisão de emergência, 19 pessoas estão internadas em cadeiras. Outras 14 estão em poltronas que são usadas apenas para tomar medicamentos. O mais grave é que são pessoas com idade, na maioria entre 50 e 70 anos, e também muitos deles pacientes de câncer. A planilha é da manhã de ontem. Relata a situação de 64 pacientes. As cadeiras aparecem com o código CD e as poltronas PT. Outros 16 pacientes foram acomodados em macas. Neste relato, um funcionário afirma que a emergência do hospital está superlotada por falta de material e insumos. E como falta tudo no hospital, os pacientes que estão nas enfermarias não conseguem ser operados. Assim, ocupam muito tempo os leitos das enfermarias. Segundo o funcionário, os pacientes que chegam ficam amontoados na emergência, sendo atendidos até no chão. Os profissionais escolhem quem fica com oxigênio e quem não fica, quem toma o remédio e quem não toma. Tem paciente internado até no consultório médico, onde deveriam ter 30, tem 60 pacientes. A dona Rosa chegou às 7 da manhã de hoje. Foi carregada no colo. A Nádia conta que a sogra tem câncer e mal conseguia comer. Não tem leito, não tem maca, não tem cama, tem uma cadeira que eles conseguiram dar pra gente, uma cadeira, e eu consegui buscando uma outra cadeira para juntar as 2 cadeiras e tentar fazer um mínimo de conforto ali para ela, para poder encostar a cabecinha na outra cadeira, entendeu? É uma tragédia o que acontece na saúde, né? A direção do Hospital Federal de Bom Sucesso negou que haja falta de material e disse que a superlotação é consequência da crise no setor de saúde. Declarou que muitos pacientes procuram o Hospital de Bom Sucesso porque sabem que serão atendidos. No Hospital Souza Aguiar, os leitos improvisados têm até nome. Para a prefeitura, eles são semileitos. Estamos dentro do Hospital Souza Aguiar, a maior emergência da América Latina. Esta é a sala amarela, num local onde só deveriam ter 18 pacientes, hoje tem 43. Só 3 enfermeiros estão trabalhando para atender todo mundo. Os problemas se repetem dentro da sala verde. Os leitos, que devem ter apenas uma pessoa, são compartilhados pelos pacientes. Cadeiras são usadas como macas por dias. Por aqui, quem tem mais idade não tem prioridade.
Percorremos o hospital e encontramos 2 aparelhos de raio-x sem funcionar por falta de manutenção. A tomografia, o ultrassom também estão parados por falta de dinheiro. É difícil imaginar que esse cenário pode ser ainda pior, mas esse é o prognóstico para 2019. A saúde é o setor que deve sofrer o maior corte no orçamento da prefeitura para o ano que vem. 725 milhões de reais. Só aqui no Souza Aguiar devem ser 53 milhões de reais a menos. Este ano a saúde teve um pouco mais de 6 bilhões de investimento. Para o ano que vem já está previsto menos dinheiro, 5,2 bilhões. O maior corte deve ser na atenção primária, com a eliminação de 300 equipes nas clínicas da família. Esse hospital, que é o Hospital Souza Aguiar, é o hospital mais importante da cidade em emergência, tradicionalmente, onde 40% dos atendimentos vêm de outras áreas da cidade. Precisa funcionar, precisa de recurso. Nós estamos mostrando aqui, só funciona pelo heroísmo dos seus profissionais. A mãe, que teve que esperar 5 horas para engessar o braço quebrado da filha, no Souza Aguiar, resume o sentimento de quem sofre com a saúde do município. Se tem dinheiro, tá assim, imagina se não tiver nada, eu estou revoltada. E no ranking das secretarias que mais vão ter cortes, estão ainda a de Conservação e Meio Ambiente, que deve perder 209 milhões de reais, prejudicando a manutenção de calçadas, asfaltos e praças. E em terceiro, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Ela corre o risco de deixar a população de rua com menos albergues, por causa do corte de mais de 103 milhões de reais. Entre as secretarias que devem receber mais dinheiro no ano que vem estão a Casa Civil, a Educação e o Transporte. Cortar aqui dentro, aonde não tem gordura alguma, é cortar na carne. O que eles estão fazendo é fazer com que a população do Rio de Janeiro sofra mais do que já sofria com a saúde do Rio. O termo semileito só existe na cartilha de quem não depende de um, né? A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar declarou que já solicitou o reparo dos equipamentos parados que nós mostramos na reportagem, que a unidade continua realizando exames de raio-x, tomografia e ultrassom normalmente e negou a falta de macas. Disse que as cadeiras mostradas na reportagem são reclináveis, tipo semileito, e são usadas pelos pacientes que aguardam liberação de vaga em enfermaria. Sobre os cortes nos repasses das secretarias, a Prefeitura afirmou que vem implementando ações de ajuste fiscal, orçamentário e financeiro para adequar seus serviços. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo, vem chuva por aí e os preparativos para a rodada do Brasileirão. A gente volta já às 7h24. No futebol, Botafogo e Vasco têm confrontos diretos no sábado pelo Brasileirão na luta contra o rebaixamento. 2 times em situações parecidas, invictos nas últimas rodadas. O Botafogo não perde há 5 jogos, o Vasco há 6. Mas nem por isso eles estão tranquilos. Eu também já caí uma vez para a segunda divisão e é doloroso, é muito ruim e eu espero que isso não aconteça aqui com a gente. Uma vitória te põe lá em cima, uma derrota te põe novamente ali perto da zona de rebaixamento. Se afastar da zona de rebaixamento é o que eles mais querem. E podem conseguir isso nessa rodada, com 2 confrontos diretos. No Newton Santos, o 12º lugar, Botafogo, recebe o Bahia, que está 1 posição atrás. Cada jogo a gente tem que fazer o nosso melhor e fazer valer o nosso fator casa e sempre fora de casa buscar pontuar também. Já o Vasco vai até Recife enfrentar o vice-Lanterna Sport. O time de Alberto Valentim ainda busca a primeira vitória fora de casa. Todo mundo vai para lá com o objetivo de conseguir os 3 pontos e a gente se livrar de vez e já eliminar um adversário aí nessa luta contra o rebaixamento. A missão de Botafogo e Vasco nessa rodada é simples: vencer para respirar mais aliviado no Brasileirão e, quem sabe, merecer os aplausos.
Anne Lotterman, boa noite para você. Oi, Ana, boa noite, gente. Já chove em algum lugar aqui na cidade, hein? Na cidade não, por enquanto a chuva ainda está no sul do estado, centro-sul do estado. Mas a chuva deve chegar ao longo da noite e madrugada principalmente, viu, gente? Porque toda essa instabilidade que está aqui, ela está caminhando, andando rapidamente aqui para o estado do Rio e é ela que vai provocar a chuva mais forte. E ela pode ser forte, viu, Ana, ao longo da madrugada. Agora, amanhã é o seguinte, amanhã o destaque não é a chuva, mas a ventania. O dia vai ficar nublado com pouca chuva. A frente fria vai estar passando pelo mar e aí vai provocar essas ventanias, rajadas de até 70 km por hora. Né? É vento forte. A máxima não deve passar dos 28 graus. E aí, sobre o fim de semana, o destaque do fim de semana não é a chuva, e sim, porque vai chover pouco. O destaque é o sol que não vai dar as caras, não vai aparecer. Máxima de 25 graus no fim de semana. Tá certo, Anne. Obrigada. Gente, a RJ terminando aqui. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.